Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de sexologia. Espero que todos vocês tenham tomado notas. Vou pegar uma almofada aqui nas minhas costas. Tomado nota. Eu tenho feito aí feedback das nossas aulas, de tudo que temos aplicado. Se você não curtiu ainda nosso canal, dá uma curtida, uma comentada sobre nossas aulas e vamos lá. Lembrando que, por se tratar de um curso, nós vamos falar assunto que às vezes o aluno não está muito afim de ouvir e também toca, a aula toca, afinal de contas é um curso de psicanálise e vai tocar. E é bem comum tocar, né, no âmago, na alma do aluno, na psique do aluno. E o aluno às vezes vai ficar... E essa é a magia, essa é a dinâmica do curso. E isso é sinal, quando algo mexe com a gente, quando algo nos toca, é sinal que rotas precisam serem mudadas. Destinos precisam ser reinventados. Porque se dói, se você, quem já passou aqui de descolorante, numa época eu já passei, era uma água oxigenada com descolorante, mais ou menos isso. E onde tivesse uma ferida, cara, aquilo queimava. Por mais diminuta ou pequena que seja o dodóizinho, sei lá, um pontinho, se a água oxigenada batesse em cima, passasse em cima, nossa, queimava aquilo, ardia muito. Então, se alguma palavra, frase, assunto, alguma ideia nos deixa meio triste, meio balançado, é porque essas rotas precisam serem trabalhadas. Então, ali há um sinal que tem um problema ali. E esse problema precisa ser resolvido. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente sempre vai jogando os problemas para debaixo do tapete, não é verdade? E vai chegar um dado momento que a gente vai ter que encarar, vai ter que tirar esse tapete e vamos ter que encarar essa problemática, esse lixo que nós guardamos. E depende, se você passou muitos anos guardando esse lixo, isso significa que você vai ter lixo de muitos anos aí debaixo desse tapete, você vai ter que removê-lo, você vai ter que saber lidar com ele, vai ter que aprender, porque é muito complicado. É muito complicado. Porque assim, fugir é mais fácil. Você sabia que fugir sempre é mais fácil? Ah, eu não quero falar sobre esse assunto, porque fugir é mais fácil. Ai, eu não estou preparado para falar sobre isso. Porque fugir é mais fácil. Fugir dói menos. É por isso que muitos preferem fugir pelas portas dos fundos da covardia, jogar a problemática para debaixo do tapete e ir levando. Porque fugir é mais fácil. Só que, uma hora ou outra, cedo ou tarde, você vai ter que bater de frente com a realidade. Cedo ou tarde, você vai ter que encarar de frente esses lixos que você jogou para debaixo do tapete. Cedo ou tarde, você vai ter que parar para resolver. Você sabe que... Nossa, é só começar a falar que começa a tossir. Não estava tossindo. Você sabe que quando você não resolve um problema de sexualidade, e isso, como terapeuta sexual, você vai entender isso, quando você não resolve um problema sobre sexualidade, cedo ou tarde, é só questão de tempo, algo ruim vai acontecer. Pode o teu cônjuge, teu parceiro, se relacionar com outra pessoa devido à tua deficiência sexual. E a melhor maneira nessa questão, se a pessoa tem uma deficiência sexual, tem uma falha sexual, que nós sugerimos é o diálogo sexual, é conversar sobre, porque conversar sobre é a melhor maneira de você lidar com essas questões.
Porque se você não conversar sobre, aquilo vai somatizar na tua vida. E muitos preferem fugir pelas portas dos fundos, da covardia, da indiferença, ignorar que não há um problema. Pensa comigo, se for possível, relaciona aí para mim quais os assuntos que você fica constrangido. Porque pro terapeuta, nenhum assunto é para te deixar constrangido, viu? Nenhum assunto, claro, alguns assuntos assim nos deixam vermelho, corado, mas não a ponto de você daquilo tirar tua paz. Mas claro, não é numa brincadeira tudo. Mas por que esse assunto te deixa constrangido? Por que esse assunto te deixa meio embaraçado? Por que esse assunto te deixa meio que perplexo? Por que esse assunto te deixa sem chão, sem jeito? Então, para o terapeuta, nenhum assunto é para deixar, na verdade, para ser humano nenhum, mas exclusivo para o terapeuta. Nenhum assunto é para deixar ele sem chão. Nenhum assunto é para deixar ele perplexo. Nenhum assunto. De qualquer natureza, de qualquer temática. Nenhum assunto é para deixar ele perplexo. É para deixar ele triste. É para deixar ele embaraçado. Não, nenhum assunto. Precisamos falar sobre sexualidade? Vamos falar sobre sexualidade. E conversar abertamente com o seu cônjuge, seu parceiro. Eu sugiro até que quando você, antes de casar, fale para sua futura esposa e vice-versa, para o seu futuro marido também, de quantas vezes por semana você gosta de fazer sexo, de como você gosta, como foi. Você tem coragem de falar para tua esposa como foi que você começou a sua vida sexual? Claro, começou na masturbação, né? Você tem coragem de falar isso para ela? Que você se masturbava? Tem coragem de falar pro teu marido também que se masturbava? Tem coragem de falar abertamente? Né, que se masturbava, que assistia o filme pornô, que olhava as revistas antigamente, não era? Você tem coragem de falar? Você tem espaço, você tem liberdade para falar isso? Você tem culhão para abordar essa temática, esse assunto? Porque se você tiver essa liberdade para falar sobre isso, você já vai ter uma grande vantagem de superação nessa perspectiva sexual. Pois bem, como eu ia dizendo, você tem liberdade para falar sobre isso aí? Você tem liberdade para dizer que não tem orgasmo com seu marido, que não goza? Você tem liberdade para dizer para sua esposa que não se sente desejado por ela? Aí a gente vai empurrando com a barriga. E eu estou batendo muito na tecla disso, porque mais importante do que você ter um vasto conhecimento teórico da sexualidade é você ser bem resolvido, porque se você for bem resolvido, você vai conseguir libertar outros. Você vai conseguir ajudar outros a desenvolver-se na sua sexualidade. Então, cara, quando os casais, os cônjuges têm essa liberdade de falar com o outro sobre qualquer assunto no que diz respeito à sexualidade, isso é de outro nível. Isso é formidável. Quando você tem liberdade para falar com ele ou com ela, mesmo ele não querendo, eu preciso falar com você. Eu preciso falar dos meus desejos para você. Eu preciso falar do que está acontecendo. Para quê? Para que falar? Simplesmente para melhorar a dinâmica sexual dos casais. Tudo isso é na busca de melhorar a dinâmica sexual do casal. Então, se você não tem liberdade para falar sobre a sua vida sexual, isso me revela a banalidade que é a tua vida sexual. E quando se torna de um público evangélico, eu estou dentro dele, que é pior ainda, porque é o crente fervoroso, mas tem a vida sexual banalizada. Tem a vida sexual pobre, fútil, né, escravo da incoerência sexual, né? Não usa o desfrute da sexualidade e sataniza o sexo. Aí que é pior. Por quê? Porque o pior para a gente tratar, e você vai perceber isso quando você estiver atuando no set terapêutico, você vai ver
que um dos piores clientes para se tratar é o público evangélico mesmo. Por quê? Porque o problema não é só a sexualidade, mas o recalque. Olha só, os grandes recalques que ele vem, cheio de ferida, cheio de trauma, cheio de carrapichos emocionais, cheio de feridas na alma, que para tratar ali leva tempo para tratar. Neste sentido, vamos trabalhar alguns pontos importantes aqui sobre esses aspectos. E devido a essa ausência, essa falta de informação, o que é que acontece? Muitas mulheres, como eu falei na aula, numa de nossas aulas, não sabem do que elas gostam, não conhecem o seu corpo, e se ela não conhece o seu corpo, é impossível o marido conhecer o seu corpo, é impossível o seu marido entender o seu corpo. Por isso, tem muitas mulheres que não sabem nem o que é o clitóris. Nunca viu a sua iônia, o seu clitóris, nunca, a sua vulva, a sua vagina, nunca viu no espelho. Desconhece. Então, como é que ela vai exigir um desempenho do marido se ela não sabe como ela gosta de ser tocada, onde ela gosta de ser tocada, como? Então, é impossível ela poder desenvolver o prazer dela se ela mesma não sabe como sentir prazer. E nós estamos aqui falando sobre o meu livro, Códigos da Sexualidade, e nós vamos trabalhar aqui hoje sobre o clitóris. Primeiro ponto de hoje, o clitóris. O clitóris é um órgão erétil pertencente ao aparelho genital e é responsável pelas sensações sexuais. Está localizado na parte mais superior do vestíbulo vulvar e é circundado pela parte anterior dos pequenos lábios. Possui 2 pontos de fixação e consiste em 2 corpos cavernosos que se unem anteriormente para gerar o corpo que termina na glande clitoriana. Só assim como tem a glande do pênis, o clitóris também tem uma glande. E o clitóris ele foi feito unicamente para uma coisa, gente, única e exclusivamente para uma coisa. O clitóris não foi feito para mais nada. Não foi para urinar, não foi feito para... Não. Foi feito para uma coisa, só para dar prazer. Olha só a importância, a potencialidade que é isso. Por quê? Porque enquanto que o pênis, a glande do pênis, tem 4.000 terminações nervosas, o clitóris tem 8.000, o dobro de terminações nervosas. Isso significa que, de acordo com o psicólogo Kevin Lehman, as mulheres estão aí a 4.000 pontos de vantagens do homem. Enquanto que o orgasmo do homem dura em média de 8, 10 segundos, o das mulheres dura bem quase o dobro do que isso. Olha só. Então, se as mulheres têm mais terminações nervosas, não apenas no clitóris, mas em todo o seu corpo, tem maior probabilidade de uma extensão orgástica bem mais ampla do que o homem, por que as mulheres não gostam de sexo? Por que as mulheres não ampliam a sua sexualidade? Simplesmente pelo que nós já acabamos de falar. Pelo fato das crenças limitantes pelo qual a sociedade coloca, as pessoas colocam e ela mesma se coloca dentro desta crença limitante. Neste sentido, as mulheres têm um barril de ouro, mas são pobres internamente. Elas têm uma mina no corpo dela para ofertar para o seu marido, para o seu cônjuge, mas ela vive numa pobreza, mesmo tendo esse barril, mesmo tendo essa mina de ouro. Por quê? Por causa da crença limitante da qual ela se encontra. O clitóris é um importante componente para a resposta sexual. Possui densa inervação de corpúsculos de Pacini, que serve como receptor e transformador de estímulos sexuais, iniciando ou elevando os níveis de tensão sexual.
O clitóris, como o clitóris tem glândulas também coberta por um prepúcio, tem corpo cavernosos e bulbos esponjosos que entumecem quando são excitados. Assim como o pênis tem a ereção, fica ereto, duro, o clitóris também, bem como todo o componente da vagina da mulher, ela fica entumecido, ou seja, fica fica um pouco inchado também, né, devido à sua excitação. A diferença entre os dois é que o clitóris tem o prazer como única função, ao passo que o pênis serve para o prazer, mas também como sistema reprodutor e também como sistema urinário. Como eu falei para você, o clitóris, a única função do clitóris é o quê? É o prazer. E o pênis como sistema reprodutor e urinário. E esse é a grande sacada. Por isso que as mulheres têm muito mais prazer, muito maior probabilidade ou possibilidade de prazer. Por quê? Porque o pênis é exclusivamente e estritamente feito para o prazer, o clitóris feito para o prazer. Isso se ela não usa isso em prol dela, para ela, né, ela vai estar perdendo aí pepitas de ouro, né, da sua alma, escondido dentro dela mesma. A estimulação do clitóris aumenta o interesse sexual. E mesmo que não ocorra um orgasmo, amplia a satisfação sexual e aumenta a lubrificação da vagina, tornando a relação mais prazerosa. Você já me diz uma coisa, você já se estimulou, pediu para o seu marido estimular na região clitoriana? Obviamente que tem mulheres que não sentem, não é o seu ponto de prazer. Tem mulheres que o ponto de prazer dele é vaginal. O orgasmo dela ela sente via vaginal. Já outras que não conseguem nem a pau sentir orgasmo pela vagina, mas sim via clitoriano. O teu marido sabe disso? O teu marido sabe por onde você goza? O teu marido sabe por onde você sente orgasmo? Você já falou pra ele onde é que você sente prazer? Ele sabe como te tocar? De verdade, de verdade. Às vezes a mulherada quer dar uma ajudinha pro marido, na conversa com os amigos. Ai, meu marido, ele sabe o ponto certo. Às vezes você quer dar uma mãozinha pro teu marido, quer dar uma moral pra ele. Mas não, teu marido sabe mesmo como transar com você? Ele sabe fazer como você de fato gosta? Ou você acredita que aquilo é mesmo o ápice? Ou você acredita? O seu marido não te deixa com insatisfação? O seu marido tem interesse também sexual? Porque se os homens estiverem com a libido baixa, com a testosterona lá, jogada no chão, ele não vai ter interesse sexual. Porque homem nunca está cansado para sexo, viu? Se ele tiver com a libido baixa, aí sim, ele vai rogar desculpa no cansaço. Mas homem cansado para sexo? Homem não. Homem faz sexo para descansar. E mulher faz sexo, né, porque está descansada, é o contrário. As mulheres sim, elas conseguem aderir ainda para essa dinâmica e é mais aceitável, mas o homem não. Então, se o homem está rogando desculpa porque está cansado, então é porque vai acontecer alguns fatores. Ou ele está com a libido baixa, ou ele está doente, ou tem uma terceira pessoa ali e não tem desejo sexual por você. É um desses fatores. E quando a gente fala isso para algumas mulheres, elas vão pensar, ai, então ele tem outra mulher, mas ela não viu os 3 fatores que eu falei. Ah, me dá uma dor de cabeça agora. Ela não viu os 3 fatores que eu falei. Pode ter uma disfunção sexual, que é libido baixa, pode ser doente, tá doente, ou pode ter uma terceira pessoa, mas tenho certeza que tu só ouviu a terceira pessoa, não foi? Então tem que ver o que tá cansado. Cansado não, porque a testosterona, os hormônios, a libido do homem é muito poderosa. Ele mesmo cansa. O homem até doente. Até doente o homem vai atrás. Acredita nisso? Tá nem aí. Ele pode estar com
com a perna cheia de ferro, o braço cheio de ferro, pode estar cirurgiado, mas ele quer gozar. Portanto, o homem deve entender que o clitóris feminino, ao contrário da vagina, que possui poucas terminações nervosas, é altamente sensível e deve ser tocado com delicadeza e suavidade. Esse toque terá grande estímulo à mulher em questão de minutos. Entretanto, se o homem se torna excessivamente agressivo, brusco, ardente ou apressado, o sistema da maioria das mulheres desligará automaticamente. Então não tem, quando a mulher fala, por que os homens são muito brutos? Ele, não, é porque tu não ensinou. É importante ter um dia só para essa aula. Filho, vem cá. Leva ele pro quarto, leva para algum lugar. Só vocês dois. Fica despida completamente. Com a luz ligada. Mostra para ele onde é que você gosta. Deixa ele fazer uma anatomia sexual da tua vagina. Teu marido. Deixa ele fazer isso. Uma anatomia. De como. Olha aqui, olha para ela. Eu gosto de ser tocada aqui. Com essa leveza, com essa suavidade. Não, eu não gosto de ser tocada clitoriano, que eu não consigo ter orgasmo por ali. Eu gosto de ir na vagina. E eu vou te mostrar aqui. Me dá teu dedo. Aí vai direcionando para ele. Por quê? O combinado nunca sai caro. Você sabia disso? O combinado nunca sai caro. Então, fala para ele, porque da próxima vez, e fala o momento certo que ele tem que introduzir, fala o momento certo que ele tem que pegar, mas também ouça ele também, pergunte para ele como é que ele gosta. Não tente adivinhar não. Tem mulher que fica tentando adivinhar. Pergunte o que ele gosta e trabalhe dentro do que ele gosta. Aqui vamos falar aqui sobre aqui ao contrário, né? Sobre a glande masculina, falamos sobre o clitóris, né? E a glande masculina. Falamos um pouco sobre os dois, mas a glande é a parte arredondada, a cabeça, é a mais sensível do pênis, viu? Ela é coberta por uma camada de pele de prepúcio que pode ser removida por circuncisão, né? A glande é rica em terminações nervosas e altamente sensível ao toque, o que pode proporcionar prazer sexual durante a atividade sexual. Então, a glande e o clitóris são uma espécie de duas glândulas, glande masculina e glande feminina. E são as partes que têm de mais alta sensibilidade e terminações nervosas de alto prazer, tanto do homem quanto da mulher. Quando o homem e a mulher entendem isso, gente, eles vão ter grandes dinâmicas sexuais, eles vão ter mais prazer, eles vão ter mais possibilidades de oferecer o prazer um ao outro. Pois bem, vamos trabalhar um próximo tópico aqui. Eu ia falar sobre isso daqui, sobre a questão bíblica, né, do pagando o que lhe é devido. Na questão bíblica que o sexo, mas eu falei sobre isso aí numa aula anterior da perspectiva bíblica, que o sexo é uma dívida. Eu não sei se eu... Vamos trabalhar aqui então. Vamos ler. Vamos ler na perspectiva bíblica e daqui a pouco a gente entra sobre o sexo para os homens, tá bom? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais, relações sexuais para com a mulher. E da mesma forma, a mulher para o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, né? Sobre o cônjuge tem o direito de se deleitar com o corpo de sua amada em preliminares e durante o sexo. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher que tem autoridade, né, de se deleitar. E negar o sexo mutuamente não é um bom negócio para aqueles que desejam ter uma vida sexual significativa. Quando
Não tente santificar o sexo como se tudo fosse um quadrado sem graça. Se você fizer assim com o sexo, este perderá o brilho e o tesão. Um pouco de malícia sexual é necessário e faz parte do ser humano que somos. Espirituais sim, mas românticos e bons amantes também. Contudo, porém, quando o sexo é tomado por um casal que se amam e se respeitam, Deus os diz que seus corpos devem ser dados um ao outro para benevolência e prazer sexual mútuo e sem restrição, desde que ambos desfrutem e estejam de acordo. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, olha só, porque o sexo é uma dívida. Nós trabalhamos isso aqui em algumas aulas. E semelhantemente a sua esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que o apóstolo Paulo define o sexo como um direito do cônjuge, um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do marido e um direito legítimo da mulher. A chantagem sexual no casamento é pecado. O marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher sobre o corpo dela. O corpo pertence um ao outro. Usar sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está de desacordo com o ensino da palavra de Deus. O que é chantagear? O que é chantagear? Chantagear, e eu sempre digo nas palestras, chantagear é o casal teve um dia bem complicado, bem difícil, como é a maioria dos dias. Aí o que vai acontecer? Depois um vai buscar o sexo, o prazer sexual no outro, vai querer transar à noite, e o outro não, você passa o dia fazendo isso comigo, e agora tu vai querer vir aqui me bulinar, transar comigo. Né? Que negócio, que arrumação é essa? Ou seja, o sexo se tornou uma negociata. Eu só transo contigo se você me tratar bem. Eu te pedi pra tu comprar lá um chocolate que tu não comprou e agora tá querendo transar. Eu pedi pra tu comprar isso aqui, então você tá negociando, então virou uma prostituta do lar, virou uma prostituta do marido. Por quê? Porque eu só transo contigo se tu fizer isso. Se tu me tratar bem, eu transo contigo. Se tu não me tratar mal, eu também. Aí tem mulher, aí não tem como transar porque não tem graça, não desbloqueia. Não. O problema é que você tá levando essa problemática pra tua cama e o leito tem que ser sem mácula. Você está levando essa contenda, essa tristeza, essa intempérie que aconteceu para a cama. Então, olha só, porque se torna um problema, não justifica o outro. Ele teve um problema dele ser rude durante o dia. E você tem um problema de guardar essa problemática no coração e dormir com ela ainda. E dormir com problema, vai matar tuas células e vai pegar um câncer. Biblicamente, tu vai pro inferno sem fazer curva. Na verdade, os dois. Ela porque negou o próprio corpo, não pagou o que lhe é devido, e ele porque dormiu com raiva dela. Dormiu endemoniado com raiva dela. Então, tem muitas mulheres que viram prostituto do marido. Por quê? Porque ele tem que merecer para poder ganhar o sexo dela. Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve: não vos priveis um ao outro. A prática do sexo no casamento é uma ordem apostólica. A ausência da relação sexual no casamento é um pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. É um direito sagrado do casal. Quando é que o casal pode se abster do sexo? Quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. O homem não pode chegar para a esposa e dizer: esta semana ou este mês eu não estou disponível para a relação sexual. Não pode. Teologicamente, biblicamente, não sei questão de doença, mas não pode. Eu vou orar essa semana, aqui eu estou me abster de sexo. Eu vou jejuar essa semana e eu quero me abster de sexo, né? Esse mês. Se o outro não quiser, você não pode. Se o outro não quiser, você não pode. Tão sagrada a questão sexual, o Criador, que se você não pode se abster de sexo, simplesmente porque você achou que tem que orar, que tem que fazer isso sem o consentimento. Mas Deus falou comigo. Não, Deus fala com o casal. Se não falou com ele, deixa quieto.
Deus não é Deus de confusão. Nem a mulher, nem a mulher pode comunicar ao seu marido que ela está indisponível para ele. Se há de se tomar essa decisão, os dois precisam estar em absoluto acordo. Às vezes, muitos casais cometem erros gravíssimos quando começam a dar desculpas infundadas para fugir da relação sexual, alegando cansaço, dor de cabeça e outras desculpas descabidas. A Bíblia diz que essa atitude de boicote sexual no casamento é um pecado e uma desobediência ao mandamento bíblico. Mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo, né? Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Um casal sábio não determina tempo cronológico para se privar da relação sexual, mas apenas se priva da relação por um momento específico, né? A abstinência sexual, portanto, não pode ser por qualquer motivo, tem de ser por uma razão espiritual, não pode ser por um cansaço, nem pode ser por muito trabalho, não pode ser por dor de cabeça ou indisposição emocional. Então, nós já trabalhamos essas questões da perspectiva bíblica, né? Tá bem claro, tá bem resolvido, para você poder ter uma noção. Mas o sexo para o homem. O que é o sexo para o homem? Olha só, muitos homens crescem achando que têm de ser agressivos e selvagens. Quando se trata de sexo, porém, o que conta é a gentileza, a delicadeza, o carinho e a suavidade. O sexo realmente começa no início do dia, com uma xícara de café, compartilhada na cozinha, palavras amáveis, atenção, consideração, engajamento, encorajamento e ações. Portanto, marido, sua esposa deseja que você seja gentil, suave e carinhoso. Esposa, como você acha que seu marido quer que você seja? Adivinhou, agressiva. Surpreenda-me como as mulheres são ensinadas a serem emotivas, modestas, gentis e submissas. Enquanto que as mulheres gostam de homens gentis, né? Os homens gostam de mulheres agressivas no ato sexual. Gostam de mulheres ativas, né? Que vão para cima deles e os estuprem, e os abusem, usem e o abusem. Então, o sexo para o homem é totalmente como a perspectiva sexual para os homens é totalmente da perspectiva sexual feminina. Olha só, mesmo assim vejo que quando ela se torna sexualmente agressiva, é muito agradável e excitante para o marido. O que ele deseja para você? O que ele deseja de você? Os sexos são iguais? Certamente, mas não são a mesma coisa. Um casamento feliz é aquele que ambos os cônjuges entendem e aceitam as diferenças e sabem como relacionar apesar do fato de terem uma relação diferente com o mundo. A chave para o crescimento e o enriquecimento no matrimônio reside em estender a mão e tocar o outro de uma forma especial, que traduz: entendo como você se sente e vou fazer o melhor que puder para suprir suas necessidades. Quando ambos pensam assim, e é isso que o homem pensa da mulher, né, que ambos terão momentos significativos na dinâmica sexual. De acordo com Kevin Lehman, olha só o que Kevin Lehman vai dizer, o psicólogo e sexólogo, vai dizer o seguinte: na média, os homens têm 33 pensamentos sexuais por dia. Quando eu disse isso para minha esposa, ela perguntou: que coisa doentia? Mas pense nisso por um momento. Você sabe quantos seios, coxas e nádegas, bunda seu marido viu hoje? Todos os dias, a caminho do trabalho, ele é bombardeado por outdoor e anúncios de revista vendendo de tudo, de comida para cachorro e filtro de óleo de carros, mas todos esses anúncios têm algo em comum: uma mulher sorridente, sexy, vestida apenas parcialmente com um pequeno biquíni, né? Então os homens, eles são, porque o homem, ele pensa, né, até meio-dia, ele tem pensado mais de 30 vezes sobre sexo, enquanto que a mulher não pensa muito sexo, né? Então olha o sexo para os homens, como é que funciona o sexo para os homens. Então, ele pensa muito mais do que as mulheres. As mulheres por dia pensam o quê? 3 vezes? O homem até meio-dia tem pensado mais de 30 vezes sobre sexo. Então, e ele já pensa sobre sexo. Então, por onde ele anda, por onde ele caminha, por onde ele vai, ele vê anúncio, sexualidade, ele vê coxa, ele vê bunda, ele vê a maioria do peito das mulheres. Aqui,
né, esbugalhado pro lado de fora, gelatinoso aqui. Então ele vai ver tudo isso aí, então já vem venenoso para casa já. Então o homem ele é atraído pelo que ele vê. Então ele viu, então se ele gosta de ver e a mulher não gosta de se mostrar, a casa cai para ela. Se ele gosta de ver, se mostra. Se ele gosta de ver você, se mostre. Mas ele gosta de ver. A mulher vai, quando vai dormir com um moletom, uma calcinha enorme, um blusão enorme. Como é que ele gosta de que você durma? Como é que ele, você já perguntou como é que ele gosta que você durma? Você já perguntou para ele? Seu esposo, você sabe como é que ele gosta? Ou você dorme do teu jeito só de birra? O sexo no casamento, como expressão de amor, exige carícias. Seu marido não pode sequer cortar o cabelo sem ser inundado por mulheres atraentes nas últimas revistas de estilo de cabelo. Não há dúvida em relação a isso. A carne vende. Os publicitários sabem muito bem disso. E uma vez que os homens foram planejados pelo Todo-Poderoso para serem visualmente estimulados pelo corpo feminino, eles olham. Nós olhamos. Nós vamos olhar. A mulher que pensa. A mulher que pensa, ó, como você pode olhar para outra mulher? Não entendeu nada, minha filha. Mas a mulher que diz a si mesma, então você notou aquela mulher que usava seda, não é? Deixe-me ver o que tenho aqui. Ah, agora essa esposa estará atendendo a esse homem. Então, olha, muito fácil. Mulher gosta de se mostrar. Na verdade, a mulher não gosta de se mostrar para o marido dela. Mas a mulher gosta de se mostrar. Então, se ela gosta de se mostrar e entende que o teu marido gosta de ver, se mostre para ele. Pois bem, o sexo é estimulante para um homem, aumenta sua confiança e estimula seu senso geral de bem-estar. Se o homem estiver em um emprego insatisfatório, ele obtém força para continuar fazendo o que faz, porque sabe que há um propósito para o seu trabalho. E uma esposa disposta à sua espera, como recompensa no final daquele longo dia. O sexo é o grande equalizador da vida de um homem. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora aqui. Para o homem, isso aqui, o sexo para o homem. Nós estamos falando aqui sobre o sexo para o homem. Olha só. O sexo é um grande equalizador na vida de um homem. É impressionante o número de coisas que uma boa sessão de sexo pode curar nos homens. Cura tudo para o homem. Olha só, cura tudo. Desde virose, infecção bacteriana, catapora e gripe, até uma avaliação profissional ruim, falta de dinheiro para o imposto de renda e o mais importante, qualquer problema no casamento para o homem é resolvido num ato sexual. Se você é aquela que esse homem escolheu e ele não se cansa de fazer sexo com você, então você é uma mulher de sorte, ainda que às vezes ele haja como um menino de 4 anos de idade que faz a barba. Se você é homem, o que é mais divertido? Pensar em sexo ou fazer com aquela mulher que você escolheu para... Pensar em sexo ou fazer sexo com aquela mulher que você escolheu para viver a vida toda? Se você é mulher e seu marido não se cansa de você, considere uma mulher de sorte. Sabe quantas mulheres adorariam estar do seu lugar? Enfim. Quando meu marido se deixar é toda hora, que ele vem toda hora atrás de mim, ele quer direto, todo dia. Então se ele vai toda hora, direto, todo dia atrás de você, minha filha, é simplesmente porque ele não tem outra, ele não é doente e ele gosta da fruta, ele gosta de transar com você. Portanto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, portanto... Bom, muito bom. Bom.
Prontinho. Então, você vem atrás de você, como diz o Dr. Kevin Lehman, se considera uma mulher de sorte, porque ele é atraído por você. Ele gosta de estar com você. E ele gosta de transar com você. Agora vamos trabalhar sobre o poder de uma rapidinha para os homens. Uma rapidinha é uma mostra rápida e satisfatória de sexo. E temos mulheres, rapaz, meu marido, quero que ele chega assim e que naquele momento eu tô fazendo comida. Rapaz, você não sabe o que significa aquela rapidinha, aquela rapidinha de 15 segundos para um homem. Que dali é um divisor de água na história dele, é um calmante, né? Aquilo dali vai tirar o estresse dele durante aquela tarde. Olha só. Serve para aqueles momentos em que você não pode ter uma sessão completa, por diversas razões, né, como tempo, cansaço e etc. É quando eu sugiro que vocês, nesse momento, sejam criativos. Às vezes, é apenas de uma rapidinha que você ou seu cônjuge precisa. O casamento gera sempre 100% de satisfação para as duas partes? Claro que não. Tem algumas notícias também. Quando seu marido ou sua esposa está derrubado por uma gripe, não é 100% para os dois. Há momentos no casamento em que um fica satisfeito fisicamente e o outro se satisfaz emocionalmente ao ver seu parceiro sentir-se bem. Você entendeu, né? Sendo bem franco, as rapidinhas podem ajudar um casamento a seguir alegremente, mesmo nos momentos de estresse. E para os homens gostam. Tem mulheres também que são extraordinárias. Tem mulheres que gostam de proporcionar essas rapidinhas para os homens. Tem mulheres que amam ver o marido dela satisfeito. Tem mulheres que amam ver o marido dela ali com um sorriso no rosto depois de uma rapidinha. Tem mulheres que gostam de proporcionar isso para o marido. Elas podem ser um alívio para algumas esposas. Sobretudo, as jovens mães que estão completamente exaustas e não têm energia para um contato sexual pleno, as rapidinhas podem ser uma boa partida quando você está na casa de parentes e os dois precisam dormir no sofá da sala por uma semana. Não há nenhuma privacidade ali. Então, a rapidinha, além de aliviar e para poder de certa forma suprir aquele momento que você na casa de alguém, tá viajando, tá, enfim, e não pode ter algo mais completo, algo mais intenso, as rapidinhas vai ser um prato cheio. Então, enquanto que para os homens as rapidinhas é uma penetração ali de poucos minutos, alguns chegam a ser a segundos, por outro lado, as rapidinhas para as mulheres, elas são estritamente diferentes, né? Então, eu listei algumas rapidinhas aqui, de acordo com o psicólogo Kevin Lehman, né? O que seria uma rapidinha para as mulheres? O que seria? E parece uma sátira, né? Parece uma ironia, mas olha só, ainda na perspectiva de Kevin Lehman, listamos 5 rapidinhas que os homens podem fazer para uma mulher. Então, quer deixar a mulher cheia de tesão? Isso aqui é uma rapidinha que todo homem o que quer escolher rapidinho para a mulher? Isso daqui é fenomenal para uma mulher, essa rapidinha. Uma rapidinha. Limpe o banheiro e arrume a sala de estar sem que lhe seja pedido. Isso é uma rapidinha para a mulher. Faça massagem dos pés dela com a loção perfumada de que ela mais gosta. Isso é uma rapidinha para a mulher. Arrume seu filho pequeno para ir à escola. Isso deixa ela toda excitada. Ligue para ela e pergunte se ela precisa de alguma coisa no mercado. Isso deixa ela excitada. Pela manhã, deixe um bilhete dizendo quanto você ama e a aprecia. Isso é uma rapidinha para mulher. Para mulher, rapidinha não é penetração. Para mulher, rapidinha não é penetrar o corpo dela. Rapidinha para mulher é penetrar a alma dela com toques de afetividade. Penetrar a mulher não é rapidinha para ela. Rapidinha para ela é penetrar sua história, é penetrar seu espírito,
É penetrar o seu corpo com toques de afetividade. É penetrá-las com carinho, com afago. É penetrá-la com cafuné. É penetrá-la com olhar. É penetrá-la com atenção. Enquanto que rapidinha para o homem. Mulheres, não tente querer definir o seu marido na tua perspectiva. Isso é rapidinho para você. O que é rapidinho para o teu marido? Penetração. É rapidinho para o teu marido? Numa linguagem bem, aqui bem clara, bem rasgada, é colocar a calcinha de lado e vem, meu bem. Rapidinho para você é toque de afetividade. Rapidinho para você é um favor, é colocar o lixo lá na frente. Rapidinho para você é ele fazer, é adiantar o serviço para você, é te auxiliar com o serviço na cozinha, é cuidar da criança, é pentear o cabelo da criança, é limpar o banheiro. Isso é rapidinho para você, entenda isso, pelo amor de Deus. Isso é rapidinha para você. Pro teu marido, rapidinha, não é querer dar atenção. Tem uns que gostam, mas é uma exceção, não é a regra. Rapidinho pro teu marido, é chamar ele no quarto, num cantinho ali, rapidinho, sentar na pia, na tua mesa ali, colocar a calcinha de lado. Isso é rapidinho para ele. Rapidinho pro teu marido é penetração. Rapidinho pra mulher é atenção em alguma situação do dia a dia para ela. Certinho? Então, não pensa, por que os homens só pensam isso? Não, ele vai pensar sobre isso. E não é você falando, não é você criticando que vai mudar isso, não. Não é você falando que vai mudar isso, não. Vamos lá, falar aqui, sem apetite sexual. Infelizmente, a maioria dos casamentos, os casais parecem viver um estilo de vida de solteiro. E se existe algum relacionamento sexual, ele ocorre apenas como um ritual ou uma obrigação. Olha só, que triste. Alguns minutos espremidos entre o último noticiário da noite e algum programa qualquer. Nesta perspectiva, o sexo nunca é visto como o clímax de um dia cheio de afeto, consideração, amor e união. Aí é o que eu digo, gente. Aí é o que eu digo. Né? Aí é o que eu digo sempre que na questão sexual, onde muitos transam uma vez por semana, uma semana sim, outra não. E ambos parece que não estão nem aí para essa questão sexual. Então vive como se fosse algo como dois irmãos. A mulher chama ele de pai e ele chama ela de mãe. Que cafona. Que cafona, que cafona, cafonice, uma cafonice sem fim. Broxante demais isso aí. Então, vivem numa cafonice desmedida. Tudo isso pela falta do desinteresse sexual, não trabalha a sexualidade. E quando a mulher tem a libido baixa, também tem baixa autoestima. Se ela tem baixa autoestima, ela não se arruma, ela vai ficar acima do peso, com muita dificuldade de emagrecimento. De acordo com uma pesquisa, deixa eu dar um dado científico para você aqui. De acordo com uma pesquisa de 2016 da Universidade de São Paulo, da USP, coordenada pela psiquiatra Carmita, 34% das brasileiras sofrem de desejo sexual hipoativo. Isto era falta de desejo sexual, 34%, viu? Um transtorno que deve ser tratado. Infelizmente, muitos não buscam esse tratamento. O primeiro procedimento médico a ser procurado deve ser o hormonal. Tem que ver como é que está essa taxa hormonal. Depois a gente precisa colocar em situações nas quais o nosso desejo seja despertado. Por isso, acredito que preparar surpresinhas seja interessante, não apenas para o outro, mas para nós também. Porque durante a preparação já há um envolvimento emocional com a situação. É cientificamente comprovado. Quanto mais você pensa em sexo e quanto mais você pensa em sexo, mais gostoso ele fica. E mais vontade também você tem. A sexóloga Kátia Damasceno, que tem diz que tem muita mulher que fala: eu perdi a libido. E eu respondo: perdeu onde? Bora lá caçar essa danada. Como diz a psicóloga, a terapeuta sexual,
a Kátia Damasceno, né? Ah, perdeu a libido. Onde foi que você perdeu essa libido? Ah, o homem, não tenho vontade. Onde foi que você perdeu essa vontade? Você fica de braço cruzado? Tá tudo bem? Tá tudo normal? Tá legal assim? Onde foi que você perdeu esse desejo sexual? Essa vontade sexual? Onde foi que você perdeu esse desejo? Então, se perdeu, é importantíssimo você procurar. É importantíssimo você ir atrás desse desejo. Por quê? Porque tem como você ter uma arma sem munição? Tem como ter só panela sem ter comida? Então, tem que ter não só o corpo, mas tem que ter o desejo para poder dar harmonia nessa situação. Vamos lá. Para se desenvolver o desejo, a libido, crie situações para que o desejo se manifeste. Ficar sentada pensando na morte da bezerra não dá tesão em ninguém, minha filha. Não dá tesão em ninguém. Ficar pensando na morte da bezerra, e minha mãe dizia, tá pensando que é na morte da bezerra? Não vai dar tesão em ninguém. Nem que os hormônios estejam em dia. Libido é sinônimo de desejo sexual. Nas mulheres, o hormônio responsável por essa vontade é a testosterona, produzindo nos ovários e glândulas suprarrenais, auxiliado pelo estrogênio, fabricado nos ovários e tecido gorduroso. São eles que causam a excitação natural física do ser humano. É bem comum que as mulheres sejam as mais afetadas pela falta de desejo sexual, já que, na maioria das vezes, há a interferência do anticoncepcional e da menopausa como fatores que mexem com a produção dos hormônios. Alguns fatores que levam à ausência da libido são as pílulas anticoncepcionais, problemas cardíacos, doenças neurológicas, diabetes, obesidade, menopausa, sono irregular, uso de álcool, drogas, alimentação inadequada e fatores psicológicos. Você está me entendendo? Então, os fatores que levam à ausência disso, agora sim. Não adianta só saber que você tem ausência de apetite sexual, não adianta. Você tem que ir atrás de uma solução. Se você está com dor de cabeça, você vai atrás de remédio. Se você está com a ferida no corpo, você vai atrás de curar. Se você misturou, coloca o absorvente. Então, para todo problema, você vai procurar uma solução. E por que o diacho da falta de desejo sexual tu não vai atrás, mulher? Que diabo de crença é essa que tu não pode ir atrás vou atrás de desejo, vou atrás de uma maca peruana, vou atrás de comer uma fruta afrodisíaca? Por que diabo tu não vai atrás de melhorar tua vida sexual com o teu marido? Teu cabelo ruim, fazer um cabelo. Tô com sobrancelha ruim, fazer a sobrancelha. Tem aniversário de uma festa bonita, eu preciso de um vestido lindo. Preciso de um sapato bonito. Preciso de um relógio. Eu preciso disso. Eu preciso de uma viagem. Mas pra tua vida sexual tu não faz nada? Que diacho de irresponsabilidade sexual nossas mulheres brasileiras têm de não buscar melhoria pra isso, cara. Isso me deixa muito irritado, isso me deixa revoltado, porque nada justifica a traição, mas justifica porque você deixou sair pela ponta dos dedos, você investiu em tudo, você melhorou em tudo, fez um bom cabelo, fez uma marquinha, fez uma tatuagem, e o desejo sexual? E o teu desejo sexual? E a tua vida sexual? Né? Eu sou crente, pois é para crente mesmo, porque o Paulo disse que é uma dívida. O apóstolo Paulo vai dizer que é uma dívida. Então você está devendo. Por que não investe nessa vida sexual? Cara, e é tão gostoso, é tão prazeroso você se deleitar no corpo do teu amado, no corpo da tua amada, se desfrutares dos seus mananciais eternamente. Dizer que nem Salomão, pastor Lamita, falou assim: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há defeito. Teus seios são como os cachos da vide. Fala da barriga dela, fala do hálito dela. Teu hálito é doce. E está falando que ela gemia para sentir o hálito dela. Falava.
da fresta dela, da vagina dela, falava do pênis dele, que é os pés dele. Então fala é um livro de cantada de Salomão, um livro de erótico, pesado. E por que de diabo a gente não melhora nessa área? Esse ano eu não vou melhorar em nada. Que nesse ano eu falei, 2024. Esse ano esse ano eu quero construir, já tô construindo já. Já vou construir, mas mesmo assim, esse ano eu já fiz uma coisa, né? Você tá me entendendo? Então, são situações que me deixam muito perplexo. Quando a gente trata isso no consultório, e eu bato muito na tecla a respeito disso. Por que diabo, rapaz, você não... Né? Principalmente quando são amigos, quando são colegas. Né? Então, trabalhe nessas questões. Trabalhe em você. Vamos trabalhar aqui o ciclo da resposta sexual. O ciclo da resposta sexual, eles são 3. São 2. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O ciclo da resposta sexual. 3, 4. São 5. São 4. Vamos lá, trabalhar aqui. Ah, sim, acho que é um ciclo da resposta sexual. Desejo. O primeiro passo da resposta sexual é o desejo. Habitualmente, o desejo é provocado por estímulos sensoriais, como sejam ver alguém que nos atrai, ouvir a voz dessa pessoa ou sentir seu cheiro. O desejo provoca alterações psicológicas e também fisiológicas. O desejo surge de alguém, o desejo surge de algum tipo de estímulo, que pode ser físico, como o estímulo visual, olfativo, auditivo, ou tátil, ou psicológico, como quando você pensa num cara lembrando ou imaginando alguma situação interessante. Para que o desejo se manifeste, é bem importante que os hormônios estejam em dia, foi o que nós trabalhamos, gente, né? Porque sem isso, fica bem difícil ter tesão. Se a sua testosterona está lá embaixo, se a progesterona e o estrogênio viraram inimigos do seu ser, só ouvir a voz do marido, às vezes, não é suficiente. Portanto, quando for fazer seu preventivo, faça o seu médico peça para o seu médico checar os hormônios sexuais para ver se é necessário dar uma forcinha a eles. O desejo sexual é constituído por 3 componentes: impulso sexual, motivação sexual e vontade sexual. Então, o desejo ele vai acontecer por diversos fatores. Agora é importante também que o marido provoque esse desejo também, porque não tem como provocar desejo para um homem que anda mal cheiroso, cabeludo, barbudo, barba mal feita, uma boca pura bosta, a unha tudo suja, tudo grande, cueca rasgada, o bucho lá naqueles cantos, né, sem estar depilado, né, a piroca fedorenta. Não tem como ter do desejo, velho, tudo maltrapilho. Então tem marido que mesmo se deixa, não é que eu trabalho, não, você tem que trabalhar, mas tem que separar tempo para você. Não é que eu faço correria, mas tem que separar tempo para você. Você tem que separar tempo para se cuidar, porque não tem como sentir um tesão por um cara barbudo, assim, barba mal feita, sentir tesão por alguém que tá com um mau hálito, alguém que tá sujo, uma unha bagunçada. Não tem como sentir tesão por alguém que tá meio desleixado, largado. Então quando a mulher olha para isso, a mulher já tem a baixa libido, a mulher já.
E quando vê pro marido lá com a cueca tudo frouxa lá, cueca rasgada, cueca esfola, aquelas cuecas que você... muita mulher que tem calcinha também, aquela que tão usada, tá abarrotada, e tanto for usar que ficou foló. Então dá um tapa nisso, melhora isso. Porque quando você namorava, você usava melhor roupa, você ia com a cueca apertadinha, nova de preferência. Então, tem que trabalhar essa questão visual, o cheiroso. Use, homens, use um bom perfume. Use um bom perfume. Muito cheiroso. Penteado, como no teu cabelo bem fica mais fácil, né? Mas minha mulher ela gosta de me ver careca. Quando tá crescendo um pouco, ela corta. Ela gosta de me ver careca, barba feita. Ela gosta de me ver assim. Bem depilado. A mulher gosta disso. Cheiroso. Cheiroso. Sempre, hora eu tô fazendo a sobrancelha, melhorando tudo. Esteja cheiroso. Esteja apresentável. Porque tu não vai comprar um bolo de qualquer jeito, um pudim, um doce, um sorvete bagunçado. Tu quer comprar algo arrumado, organizado, não é verdade? Então, neste sentido, procure apresentar-te bem para sua esposa. Não é porque casou, não é porque está dentro de casa que vai estar um maltrapilho. Tem que se apresentar bem. Você não tem que só se apresentar, mas tem que parecer que está bem. Né? Segundo o ciclo da resposta sexual, depois de ver, primeiro é o desejo, né? O desejo vem em ver. Depois de ver, a excitação. Depois do desejo, passamos à fase da excitação, que é quando percebemos as mudanças no corpo. Para as mulheres, a mais marcante delas é a lubrificação vaginal. Mulher, aquela questão, a mulher tá molhadinha, tudo. Para os rapazes, é a ereção, ele fica de bingolim duro. A fase da excitação é condição para que o ato sexual tenha continuidade. Do ato sexual, vamos ao orgasmo e então a resolução, que é o pós-orgasmo, o período refratário. À medida que a estimulação sexual aumenta também a excitação e surge outras respostas físicas, tais como aumento progressivo da tensão muscular, aumento do ritmo cardíaco, pressão sanguínea, ereção dos mamilos nas mulheres, né? Então, isso aqui é questão nos homens, tá bom? Que nós trabalhamos aí toda essa dinâmica aí, tá bom? Nos homens e nas mulheres também. Agora vamos trabalhar o sexo para as mulheres. Como é que funciona essa dinâmica sexual nas mulheres. O primeiro sinal de excitação sexual provocado pela vasocongestão das paredes vaginais é o surgimento de um transudado que umedece a parte interna da vagina, designando-se por lubrificação vaginal. No conjunto, a vasocongestão das paredes vaginais na zona genital, desencadeada pela excitação sexual, é responsável por alterações fisiológicas nas mulheres. Que no caso é a lubrificação vaginal. Vamos lá. A lubrificação vaginal é transudado que umedece a parte interna da vagina, necessário para a penetração, assim como para os movimentos do pênis no interior da vagina, a fim de não causar desconforto ou dor. Por isso que tem que ter a parte que nós trabalhamos aqui da excitação. Os grandes lábios separam-se de sua linha média, elevando-se e tornando-se ligeiramente mais planos, o que permite que a entrada da vagina fique livre. Os pequenos lábios engrossam, o clitóris aumenta de tamanho, o útero é empurrado ligeiramente para cima, há um entumecimento, um inchaço e um ligeiro aumento do tamanho geral das mamas. Os mamilos ficam duros, né? Nesse processo da excitação feminina. Então, para você mulher que nunca... Como é que eu sei que eu estou excitada? Né? Então você já vai saber nessa dinâmica aqui que nós falamos aqui sobre a lubrificação, sobre o entumecimento, que é o inchaço dos pequenos lábios, dos grandes lábios.
À medida que a excitação sexual atinge os seus níveis mais elevados, a vasocongestão aumenta e produz um aumento de volume do terço externo da vagina, fenômeno este que se designa por formação da plataforma orgástica. Isso que nós trabalhamos foi nas mulheres, tá bom? A excitação nas mulheres. Vamos trabalhar aqui a excitação nos homens. Pois bem, como nós estávamos trabalhando tudo isso nas mulheres, agora vamos trabalhar esse ciclo de resposta nos homens. Nos homens, o primeiro sinal da excitação sexual é a ereção do pênis. Fica duro, como nós trabalhamos já. Que resulta de um maior e mais rápido de afluxo de sangue que chega aos espaços livres dos corpos cavernosos e esponjosos, provocando uma tumescência do pênis. À medida que a estimulação aumenta, o homem sente-se mais excitado, respira de um modo ofegante e pode sentir-se tenso e transpirado. Para além da ereção peniana, verifica-se a pele das bolsas escrotais alisa-se. Segundo, os testículos começam a elevar-se e a aumentar ligeiramente o tamanho. Terceiro, os níveis elevados da excitação sexual produz-se um ligeiro aumento da glande e um maior aumento dos testículos. Estava aqui falando a excitação masculina. Nos momentos de maior excitação sexual, pode surgir pequenas gotas de fluido líquido pré-ejaculatório, segregado pelas glândulas de Cooper, que saem para o exterior, que frequentemente transbordam espermatozoides vivos. Daí que a prática do coito interrompido seja um método contraceptivo pouco eficaz na prevenção de uma gravidez, assim como de contágio das infecções sexualmente transmissíveis. Já o orgasmo, que é o terceiro ciclo de resposta sexual, o orgasmo é uma sensação intensa de prazer que é acompanhada de uma série de reações fisiológicas e que ocorre normalmente como culminar de uma experiência sexual, exemplo, relação sexual, masturbação, fantasias sexuais. Assim que a linguagem corrente, clímax e orgasmo sejam considerados como sinônimos. Na realidade existe a diferença. O clímax é apenas uma parte do orgasmo que, por sua vez, é caracterizado por diversas outras reações fisiológicas e psicológicas de prazer. Ou seja, o clímax limita-se a sensações de descarga genital e é localizado apenas na zona pélvica, enquanto o orgasmo é uma reação que se alastra a todo o corpo e que provoca contrações musculares e sensações de prazer em todo o corpo, né? Então, o orgasmo, tanto masculino quanto feminino, vai proporcionar, desencadear por todo o corpo, não apenas para a parte sexual, ou órgão sexual. Do ponto de vista fisiológico, mas voltando antes de entrar nessa questão aqui, você viu que a diferença entre a excitação masculina e a excitação feminina, que matematicamente quase é a mesma coisa. Ambos vão ficar lubrificados, ambos vão ficar entumecidos, ambos vão ficar ofegantes, ambos vão ficar acelerados, ambos vão ficar mais com as pupilas dilatadas, ambos vão ficar mais disposto a alcançar o ápice do prazer, que é o orgasmo. Pois bem, vamos lá, falando sobre o orgasmo agora. Do ponto de vista fisiológico, durante o orgasmo, dá-se um aumento do ritmo da respiração e dos batimentos cardíacos e ocorre contrações rítmicas dos músculos da zona pélvica. Na mulher, ela consegue apertar e soltar e contrair a zona pélvica dela, que chamamos de pompoarismo. No homem, o pênis aumenta ainda um pouco mais de tamanho devido à intensificação do fluxo sanguíneo, enquanto a próstata, as vesículas seminais e a parte superior dos vasos deferentes se contraem de forma a provocar a ejaculação, ou seja, a emissão de esperma. Na maioria das vezes, o orgasmo e a ejaculação ocorrem
em simultâneo nos homens, né? Mas são acontecimentos distintos. Por exemplo, o homem pode atingir o orgasmo e não ejacular, que é bem raro, viu? Durante esta fase, na mulher ocorrem alterações fisiológicas como um conjunto de contrações rítmicas dos músculos que rodeiam a vagina, plataforma orgástica e útero. Algumas mulheres também podem ser multiorgásticas, isto é, pode sentir vários orgasmos sucessivos sem que diminua o seu nível de excitação sexual. Todavia, esta capacidade é muito variável e um grande número de mulheres nunca obteve orgasmo múltiplo, que é o sonho, o desejo de muitas mulheres, mas vale ressaltar que nem são poucas as mulheres que têm essa capacidade de múltiplos orgasmos, tá bom? Um orgasmo atrás do outro. Mas a maioria mesmo, quando tem um orgasmo, ela já quer ali aquele momento refratário, aquele descanso. É a fase mais curta, mas também é a mais intensa de todas as fases do ciclo da resposta sexual. Naturalmente que o orgasmo é muito mais que apenas uma reação fisiológica e corporal. Proporciona sensações de prazer, sensações estas que são vividas pelas diferentes pessoas de diferentes formas. Agora vamos para a quarta parte, que é a parte da resolução, que é o que está aqui também no ciclo da resposta sexual. Durante esta fase, todas as alterações ocorridas na fase da excitação, inicia um processo de inversão, recuperando o seu estado de repouso anterior à excitação. Nos homens ocorre a diminuição progressiva da ereção até o ponto em que o pênis atinge o estado de repouso complexo, estado de flacidez. Os testículos que durante a fase da excitação e orgasmo se retraíram vão também regressar ao seu estado original no homem. Ocorre o período de Marter e Johnson, que Marter e Johnson designaram como um período refratário. A mulher, a tumescência de clitóris, lábios vaginais e vagina começa a desaparecer logo após o orgasmo, mas demora algum tempo até ficar completa. Na mulher, o potencial orgástico não está limitado por um período refratário, como no homem, ou seja, se uma mulher for submetida a novas carícias, novos estímulos, ela poderá estar em condições físicas para ter novamente um orgasmo. Quer no homem, quer na mulher, repõe-se os níveis habituais de respiração, batimento cardíaco e contração muscular. Que se alteram durante as fases anteriores do ciclo da resposta sexual. A sexualidade, a qualidade da vida sexual de mulheres e homens está relacionada com a forma como o seu corpo responde a estímulos. Contudo, os fatores que intervêm na resposta são vários e estão muito interligados, sendo determinantes para receber as causas das disfunções e dificuldades sexuais femininas e masculinas. E aqui nós vamos terminando mais uma aula. E vai ter, nas próximas aulas, vamos trabalhar sobre ejaculação, sobre vaginismo, sobre os abusos, qual a problemática dos abusos, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Eu espero que você tenha feito anotações, que a gente tenha superado a sua expectativa, alguma dinâmica, vai ter muito conteúdo pela frente ainda. Muitas dúvidas vão ser tiradas ainda, muitos assuntos serão abordados ou tocados. Por isso, eu te aguardo e te espero na nossa próxima aula.